Você que se liga aí no YouTube da Igreja Batista do Barro Preto, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Hoje, se você está vendo esse vídeo quando ele está saindo, hoje é sexta-feira, são 7 horas da noite e nós estamos aqui para mais um vídeo da IBD dos adolescentes, mais uma lição da IBD dos adolescentes aqui da Igreja Batista do Barro Preto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal da igreja para você ficar por dentro dos nossos vídeos, dos nossos cultos, das nossas programações. Nós temos as EBDs nas sextas-feiras, nós temos a EBD dos adultos, não é? No domingo, nós temos os cultos e nós temos os cultos da juventude também, que estão acontecendo no mês de agosto, aos sábados, às 18 horas, tudo bem? Então se inscreva para você conseguir ficar por dentro, para você conseguir acompanhar a nossa programação durante esses tempos de pandemia e de isolamento social. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mais um dos hábitos, dos bons hábitos da vida cristã. Nas lições passadas a gente falou sobre a leitura da Bíblia, a gente falou sobre oração, e hoje a gente vai falar sobre um hábito que às vezes não é tão lembrado assim pelos batistas, que é o jejum. Aí você pensa, Vitor, jejum? Batista faz jejum? Como é que funciona isso? Bom, hoje nós vamos então conversar sobre o jejum, tudo bem? À luz sempre da Bíblia, da Palavra de Deus. Então já peço que você pegue aí a sua Bíblia, tudo bem? Eu já estou com a minha Bíblia aqui também, tudo bem, pessoal? E aí a gente vai se acompanhando assim, tudo bem? Então espero que Deus nos dê um tempo agora de aprendizado e que o Espírito Santo dele nos ilumine e nos edifique nesse momento, tudo bem? Eu vou diminuir o tamanho da minha telinha aqui, gente, que eu já mostro para vocês a nossa apresentação, a nossa lição. Tudo bem? Então, pessoal, a nossa lição de hoje tem como esse título: O jejum não saiu de moda. O jejum não saiu de moda. Tudo bem? A gente vê sobre jejum, né? Geralmente não dentro da igreja batista, infelizmente, né? A gente vê muito sobre jejum, talvez em igrejas mais pentecostais, digamos assim, mais renovadas, mas a gente mesmo não fala muito sobre isso. Então hoje a gente vai dar uma breve olhadinha sobre o jejum ao longo da Bíblia. E aí a primeira coisa que você me pergunta é, Vitor, o que é jejum? Né? Porque o que a gente vê aí na mídia, às vezes, a gente vê na internet, o que a gente vê em outras igrejas, às vezes a gente pode ficar um pouquinho confuso, né? Vitor, o que é jejuar? Não é? Bom, e a lição começa exatamente desse princípio, ela parte desse pressuposto. Assim, o que é jejum? Jejum é simplesmente deixar de comer? Jejum é fazer greve de fome? Bom, pessoal, bom, o que eu tenho que comentar com vocês? O que é greve de fome e o que é jejum? Não é? Primeira coisa, vamos nos separar aqui o que é jejum e o que é greve de fome. Gente, o que é greve de fome? A gente já deve ter visto aí as pessoas, alguém na mídia ou alguém ao longo da história, por exemplo, que deixa de comer propositalmente em nome de uma causa ou então para fazer algum tipo de protesto, certo? Isso que é a greve de fome. A pessoa se abstém totalmente de comer, não é? Bom, isso é jejum? Será que greve de fome é uma forma de jejum bíblica, não é? O que é jejum? Bom, no dicionário, se a gente pega lá o Aurélio, na minha época o dicionário era Aurélio, desculpa, gente. Mas se a gente pega lá o dicionário, a gente vai ver que jejum é se abster de alimento. Tudo bem? Ou seja, é você deixar de se alimentar por um período de tempo. Então, jejum, para o dicionário, é deixar de comer. Tanto, gente, que eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer algum exame de sangue. E em alguns exames de sangue, a gente precisa ter um tempo de jejum, não é? A gente precisa fazer o exame sem ter comido nada por um tempinho, algum período de algumas horas antes, né? Alguns exames a gente precisa ficar até 12 horas sem comer antes de colher o exame. Para fazer uma cirurgia, por exemplo, a gente tem que ter um período de jejum também, tudo bem? Geralmente umas 6 horas antes de uma cirurgia, a gente não pode comer nada. Então, jejum, para o dicionário, no termo técnico,
ele é justamente deixar de comer. Então a gente pode até pensar, bom, então jejum é fazer greve de fome. Não. Jejum não é fazer greve de fome, pessoal. A gente vai entender hoje o que é o jejum à luz da Bíblia, tudo bem? E a gente vai entender hoje, talvez, que essa confusão que a gente faça, que jejum é deixar de comer, jejum é fazer greve de fome, essa confusão talvez tenha levado muitos cristãos a deixar de praticá-lo, deixar de praticar a disciplina espiritual, olha só essa palavrinha, né? A disciplina espiritual do jejum. Talvez por falta de informação, ou talvez por informação errada, tá certo? A gente achar que é uma coisa quando na verdade é outra coisa. Tudo bem? E aí, meus amigos, será que o cristão deve jejuar? O que a Bíblia vai nos dizer sobre o jejum? Claro, a gente tem que ir para a Bíblia, né? A gente tem que ir lá na fonte, né? Vamos então pesquisar o que é o jejum ao longo da Bíblia, pessoal. Bom, o jejum na Bíblia, ela é uma abstinência de alimento. Sim, então a gente tem o significado do dicionário aí, né? Jejuar é deixar de se alimentar. Então, olha só o que tem aí. É uma abstinência deliberada de alguns alimentos ou de todos. Opa, então você vê que já tem uma diferença da greve de fome aqui, não é? Porque greve de fome é você deixar de comer. Jejum pode ser uma abstinência deliberada de alguns alimentos ou de todos para um propósito espiritual. Então, por exemplo, se a gente vai lá no livro de Mateus, a gente vê que Jesus fez um jejum, passou 40 dias em jejum após o seu batismo, antes de ser tentado, não é? Agora, se a gente vai no livro de Daniel, a gente vê que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram um jejum quando recusaram-se a comer as iguarias do rei, não é? Por um motivo espiritual, porque eles entendiam que não era a vontade de Deus que eles comessem aquilo, porque eles sabiam que era comida sacrificada aos ídolos. Então, aquilo que Daniel e seus amigos fizeram foi um jejum bíblico também. Eles deixaram de se alimentar da comida, daqueles alimentos ali, comeram só água e legumes, certo? Deixaram de se alimentar daqueles alimentos por um motivo espiritual, tudo bem? Então, é um jejum também. E aí, gente, note, o que valida o jejum bíblico? Essa última frase aí, por um propósito espiritual. Não é simplesmente deixar de comer. É para que eu estou deixando de comer, querido? Qual que é a minha motivação ao deixar de comer? Porque senão a gente corre o risco de achar que o jejum é para ficar mais magro. Para a pessoa emagrecer, como a gente já viu gente falando, fazendo até piada disso, não é? Que a pessoa, que o crente ele fica até às vezes muito gordinho porque não está fazendo jejum. Jejum não é para emagrecer. O jejum, meus amigos, é qualquer abstinência de alimento que tenha um propósito espiritual. É você decidir não comer, tudo bem? Por um determinado período de tempo, para você se dedicar à leitura da Bíblia e da oração. Então é fazer uma troca, né? Você troca a alimentação física pela alimentação espiritual. É um tempo que você deixa de comer e que ao invés de comer, você investe no seu tempo de relacionamento com Deus. Isso que é o jejum bíblico. É a alimentação física saindo de plano e entra no plano a alimentação espiritual. Você substitui uma pela outra. E aí você usa o tempo em que você estaria se alimentando ali, tudo bem? Você gasta tempo comendo, né, gente? A gente gasta tempo para comer. Então esse tempo que você gastaria se alimentando, comendo, você vai continuar se alimentando. Só que você se alimenta espiritualmente. Você vai investir em oração, em leitura da palavra, em intimidade com Deus, em comunhão com Ele. Tudo bem? Isso que é o jejum bíblico. Tudo bem? Não é para fazer protesto, não é para fazer não é para barganhar com Deus, que a gente fica aí achando na mídia que as pessoas que fazem jejum é para Deus sentir pena delas. Não é que a pessoa vira para Deus, ô Senhor, olha aqui, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando fome, em nome do Senhor. Então o Senhor vem aqui e me dá essa coisa que eu estou querendo. Não é? Tem gente que usa o jejum como moeda de troca com Deus. Não é isso não, meu amigo. Jejum não é para Deus sentir pena de você e atender a sua oração. Não é não. Eu lamento. Tudo bem? O jejum ela é
é um tempo de intimidade com Deus. Você sai a alimentação física e entra a alimentação espiritual. Tudo bem? Desculpa, a gente beber água é importante. Não, gente, no jejum também bebe água, tá? No jejum, beber água é importante. Gente, então vamos olhar alguns exemplos da Bíblia, né? Se a gente pega alguns exemplos na Bíblia, eu vou separar aqui Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, gente, a gente vê que o jejum era um ato de piedade individual ou coletiva. Tudo bem? Geralmente o jejum aparece nesses momentos em que havia necessidade pessoal ou nacional em jogo. Tudo bem? Sempre com o entendimento de que essa necessidade, que essa crise que a pessoa estava passando ou que a nação estava passando, era causada pelo pecado. Tá bem? Então, quando a gente tem crises ao longo do Antigo Testamento, a gente vê que o povo entende, quando o povo entende, né, gente? Quando o povo entende que está pecando, o povo jejua, não é? Justamente para se aproximar mais de Deus e corrigir aquele pecado, não é? Então, os israelitas jejuavam nos dias de crise, não é? Os profetas jejuavam quando eles estavam se preparando ali para fazer uma comunicação divina, quando eles estavam se preparando ali para serem chamados por Deus, para falarem a palavra de Deus, para receberem alguma coisa de Deus. Os profetas jejuavam para desenvolver essa intimidade com Deus. Moisés é um caso legal, porque Moisés, ele jejua no Monte Sinai ali, e eu falei que os profetas jejuavam para receber a informação de Deus ali, não é? Para falar com Deus, os profetas jejuavam antes, justamente, para se purificar, para se santificar, para se preparar para aquele momento, né? Para crescer em intimidade. Moisés jejua ali no Monte Sinai, gente, e ele estava basicamente vendo Deus face a face, não é? É um tempo que, os 40 dias que Moisés fica no alto do Monte Sinai, recebendo de Deus a lei, o Moisés vê Deus quase que face a face ali, né? Então é um período de jejum ali que ele está extremamente dependente de Deus. E aí, gente, um outro caso, Esther e o povo jejuaram para pedir livramento, né? Lá no livro de Esther, quando Amã baixa a regra de que tem que matar todos os judeus, baixa aquela lei, a Esther e o povo, eles oram, o povo de Suzã, da capital ali, eles oram e jejuam a Deus, não é? Então, gente, a gente vê o jejum sendo utilizado aí como uma forma de contrição e de aproximação de Deus aí naquele momento, não é? São momentos em que o povo, em que as pessoas, elas precisam se aproximar de Deus. E elas usam o jejum como essa ferramenta para se aproximar de Deus. E aí você pode me perguntar, mas Vitor, jejum no Antigo Testamento tudo bem, mas no Novo, que eu nunca vi. Ah, no Novo a gente tem uns belos exemplos de jejum, meus amigos. Começando por um que não é nem tão bom assim, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, né? Semana tinha 7 dias, em 2 dias eles não comiam. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os discípulos de João Batista jejuavam, meus amigos. E isso foi até um ponto de polêmica ou de discórdia entre os fariseus e Jesus, né? Porque os fariseus, eles, num certo ponto, acusam os discípulos de Jesus de serem muito fanfarrões, né? E eles viram e para Jesus falam, por que os discípulos de João Batista jejuam, vivem jejuando por aí, e os seus discípulos nunca vimos os seus discípulos jejuando nada. Que esse povo aí que não se aproxima de Deus, né? Como é que você diz que é filho de Deus se seus discípulos não jejuam para se aproximar mais de Deus? Cadê a coerência, né? Então, foi uma coisa que até gerou um reflexo no ministério de Jesus, isso, né? O próprio Jesus, como eu já falei, ele jejua depois do seu batismo e antes da tentação, ele vai para o deserto, fica 40 dias jejuando, justamente para se aproximar mais do Pai, apesar de que ele já era Deus, né, gente? Jesus é Deus, mas ele vai ali para o deserto para ter aquele momento de contrição ali e de meditação para o início do seu ministério, a preparação do seu ministério ali em plena intimidade com Deus, não é? Paulo jejua após sua conversão, quando Paulo se converte a caminho de Damasco.
ele jejua, ele faz um jejum ali justamente para se aproximar mais de Deus, do Deus que ele tinha acabado de descobrir, basicamente. E a gente tem o exemplo da igreja de Antioquia, quando a igreja vai enviar Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária, eles jejuam pedindo orientação de Deus para que Deus dissesse quem que eles tinham que enviar, né? Quem Deus havia separado para enviar como missionário. E aí eles entendem que era Paulo e Barnabé. Então a gente vê, gente, que tem jejum no Antigo Testamento e tem jejum no Novo Testamento também. E aí eu encerro essa parte, gente, com esse versículo aí de Joel. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha só esse final de frase, né? Isso com jejuns, com choro e com pranto. Quer dizer que o jejum é triste? Que é uma coisa triste? É uma coisa de sofrimento? Não. Gente, o choro e o pranto, a gente tem que entender o contexto desse versículo. Aquilo ali, a gente tem uma nação extremamente corrompida aí nos tempos de Joel. A nação toda corrompida, toda mergulhada no pecado. E aí, uma nação que estava passando por sérias dificuldades em consequência desse pecado. Não é? Então, Deus dá a solução para eles. Convertei-vos a mim. Do tipo, vocês estão sofrendo, tá tudo errado aí, meus amigos. É por quê? É por causa do pecado de vocês. Então, vocês precisam se converter a mim de todo o coração. E aí, Deus dá a receita. Isso com jejuns. Ou seja, para de buscar as coisas da carne e volta para mim. Não é? Se volta para mim, me busquem. Não é? Com choro e com pranto. Gente, é com lamento. É com um lamento pelo próprio pecado. Tudo bem? Isso tem a ver com o arrependimento. Né? Isso vai ter a ver com o próprio arrependimento individual das pessoas. Né? Então o jejum ele provoca esse quebrantamento, esse arrependimento. Tudo bem? E é uma coisa que Deus recomenda àquele povo do tipo, vocês estão pecando, vocês estão errados. Então vamos investir um tempinho comigo? Vamos investir um tempinho comigo aqui? Então vamos jejuar para que vocês possam se aprofundar e se quebrantar comigo. O coração de vocês se quebrante diante de mim. E aí sim a gente sare vocês, eu sare vocês do pecado de vocês. Tudo bem? E aí a gente pode traçar até um paralelo com a nossa situação atual no Brasil. Né? A gente tem uma situação no país e no mundo no geral, não é, meus amigos? No mundo, no Brasil e no mundo. Então a gente tem pandemia, a gente não tem praga do Egito, mas a gente tem pandemia, a gente tem crises e mais crises, a gente tem convulsão social, não é, meus amigos? Tá faltando às vezes o povo de Deus se mobilizar, né? O povo de Deus buscar a face dele, não é? E a solução é essa, a solução para as crises é essa, é o próprio Deus, é voltar a Deus. O caminho era o mesmo antes, é o mesmo hoje e sempre será o caminho. Buscar a face de Deus. Tudo bem, pessoal? E aí, gente, a gente às vezes esquece que ao longo da história da igreja, os grandes nomes da história da igreja, às vezes praticavam sim essa prática, tinha essa prática de jejuar, de orar, de dedicar um tempo a Deus, às vezes de se abster um pouco das coisas materiais e buscar a Deus. Então, Lutero, Calvino, muitos outros pais da igreja protestante, eles tinham essa prática, sim, do jejum. Então, é uma coisa da gente considerar, às vezes, fazer. Tudo bem? E aí, gente, eu falei no início que muita gente, às vezes, não jejua por falta de informação ou por informação errada. Então, gente, a gente tem que entender por que a gente jejua, como que a gente jejua e quando que a gente jejua, não é? Então, por que a gente jejua? É para obter um favor de Deus? Não, não é para barganhar com Deus, não. Jejum é para emagrecer? Também não é para emagrecer, também não. Né? Por que a gente jejua? Primeira coisa, para glorificar a Deus, certo? Então, quer comais, quer bebais ou quer fazer qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. É o texto aí de 1 Coríntios 10, 31. Então, sim, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa. Ou seja, inclusive não comer e não beber. Então, o jejum, primeiramente, é um ato de glorificação a Deus, porque você está ali dependendo de Deus naquele momento, certo? Segundo, é um ato que é feito para agradar ao Senhor. Tudo que a gente faz tem que ser para agradar a Deus, não é para agradar a nós mesmos, não é para aparecer, não é para agradar os homens, não é para agradar a família, não.
Não é para agradar a igreja, não é para agradar amigo, é para agradar a Deus. Tudo bem? Para atender ao chamado de Deus, a gente jejua isso também. Quando a gente entende que Deus está nos chamando, é uma opção válida a gente jejuar para ter aquele tempo de contrição, de intimidade com Deus, para entender melhor o chamado de Deus para a nossa vida. Tudo bem? Quando a gente entende que Deus está chamando a gente para alguma coisa. Para a gente se humilhar diante de Deus, como eu já falei no caso do povo ali, a gente se humilha, a gente se derrama aos pés de Deus, não é? A gente busca a face de Deus durante o jejum, não é? Então a gente busca, a gente se derrama diante de Deus e aí a gente disciplina a nossa vida espiritual. Acho que eu já comentei dessa palavrinha no começo. Para disciplinar a nossa vida espiritual. Gente, a gente precisa de disciplina para viver, inclusive na nossa vida espiritual. Então o jejum é uma arma, uma estratégia às vezes de você estabelecer uma rotina de intimidade com Deus. Tudo bem? De você botar a sua vida espiritual nos eixos. Quando você verifica que o negócio saiu do rumo, às vezes é uma estratégia de você botar as coisas nos eixos, de você procurar uma maior intimidade com Deus. Para pedir livramento e socorro, como a gente já comentou no caso de Esther, perdão, minha gente, perdão, tá difícil. Então a gente pede, quando a gente pede auxílio de Deus, às vezes a gente se quebranta, a gente se humilha, a gente depende de Deus ali para aquela situação que a gente está vivendo, para a gente conhecer a vontade de Deus e para a gente buscar maior comunhão com Deus. Então isso é o jejum válido, o jejum que agrada a Deus. Tudo bem? Como que a gente jejua, não é? Gente, existem alguns tipos de jejum, não é? Como eu falei, é se abster de toda alimentação a parte dela, não é? Então a gente pode jejuar por algumas horas, né? Por um período de tempo de algumas horas, ou por vários dias. Então você estabelece que durante o dia você vai ficar assim 10 horas sem comer, 12 horas sem comer, que nesse tempo você vai buscar a Deus. Tudo bem. Ou então que você vai passar alguns dias sem comer. Tudo bem também. Um jejum que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje em dia é esse segundo ponto, a gente se abster de todo o alimento ou de algum tipo de alimento. É esse que eu vejo bastante as pessoas. Ao invés da pessoa se abster de alimentação completa, ela, por algum período de tempo, ela se abstém de alguns tipos de alimento, especialmente aqueles que ela gosta muito. Né? Você abre mão de uma alimentação, de um tipo de comida que você gosta muito, que te dá muito prazer, às vezes, não é? Que você gosta muito de comer e que você substitui isso pela dependência de Deus, não é? Vejo muito também as pessoas abrindo mão de uma refeição diária, não é? Que vai que entra no primeiro ponto ali, né? Por algumas horas. As pessoas às vezes jejuando, elas eliminam uma refeição do dia por algum tempo, um certo período de tempo. Então, o café da manhã, o almoço, a janta. Então, tira-se uma refeição do dia. De sozinho, em grupo, você pode jejuar sozinho ou então em grupo ali, você e mais seus amigos, seus irmãos, jejuando em conjunto por um motivo, ou então vocês juntos ali buscando a face de Deus, buscando um quebrantamento, também. E aí, gente, em casa, na igreja, mas o ponto é longe das distrações. A gente não pode fazer o jejum só para emagrecer ou só para dizer que está jejuando. Né? Só para pagar de crentão, dizer, eu estou jejuando, eu sou crente. Não, não é assim, né? Então, longe das distrações, porque é um momento de foco em Deus, é a gente se focar. Então, a gente se afastar da internet, do celular, do videogame, das pessoas, até das pessoas mesmo, né? A gente está em isolamento social, né? Então, vamos se afastar um pouquinho e ficar sozinho, só você e Deus. Então, a gente se dedica a Deus, a leitura da Bíblia e a oração. Tudo bem? Então, não interessa o lugar onde você está, e eu recomendo assim, estamos em isolamento social, pegue um cantinho na sua casa, não é? Né? A gente não vai sair de casa. Eu conheço uma pessoa que saía para jejuar, isso muito tempo atrás, que ela tinha um parque aqui na cidade, que ela tinha um cantinho lá naquele parque, ela sabia que pouca gente ia, e ela ia lá orar toda semana. Eu não vou recomendar você sair de casa, não. Mas aí na sua casa, descobre um cantinho que você pode fazer isso, que você pode se isolar. Desliga a TV, desliga o computador, desliga o celular. Se isola aí, só você com Deus. Tudo bem?
Por quê? Porque o jejum é um tempo especial com Deus, meus amigos. Então é um tempo da gente meditar na grandeza de Deus, da gente se aprofundar no amor dele, né? Da gente derramar a alma perante Deus ali naquele momento de quebrantamento, da gente clamar por socorro, da gente pedir sabedoria, pedir discernimento para as situações da nossa vida, da gente pedir orientação divina e da gente principalmente buscar a vontade de Deus. Tudo bem? Então isso que é o como a gente jejua. E quando que a gente jejua, gente? Durante as crises, se a gente está passando por crise, seja no país ou crise individual, tudo bem? Quando a gente está em pecado, quando a gente percebe que está em pecado, a gente volta-se ao jejum para corrigir esse pecado, a intimidade com Deus. Nos períodos de grande aflição, quando a gente está muito aflito, a gente jejua e busca a Deus, são períodos de busca a Deus. Antes da gente tomar grandes decisões, a gente vai decidir uma coisa muito grande, a gente vai decidir o meu futuro. Então a gente pode buscar a Deus nesse sentido. São momentos em que a gente busca a Deus com mais intensidade, então o jejum pode ser uma arma, sim. Tudo bem? E aí eu incluo aí uma quinta categoria, que é quando a gente jejua para buscar mais intimidade com Deus de fato. Tudo bem? Quando a gente tá tudo bem em tese, mas a gente quer se aprofundar mais no conhecimento, na intimidade com Deus. Tudo bem? Então são situações em que a gente pode usar essa arma do jejum. E aí, gente, lembra que eu falei que às vezes a gente não jejua porque a gente está jejuando errado. E a gente tem os perigos do jejum. Então, o primeiro perigo, gente, é a natureza física, perigo físico. Por quê? Porque nem todo mundo pode ficar sem se alimentar por muito tempo. Né? Quem tem diabetes, hipoglicemia, que são doenças em que a pessoa não pode ficar sem comer por grandes intervalos de tempo. Então, às vezes, essa pessoa, ao invés de ficar se alimentando, de excluir a alimentação, excluir uma refeição, ou excluir a alimentação inteira de um dia, a pessoa, na verdade, ela vai excluir um item do cardápio. Tudo bem? Então, é um perigo físico. Não é? Então, tem gente que não pode jejuar, ficar em jejum por grandes períodos de tempo. Não é? Então, antes de você começar um jejum, você tem que se conhecer, conhecer sua própria limitação física. Não é? Outra, a gente desvalorizar o ato do jejum. Não é? Por quê? Porque o simples fato de ficar sem comer não tem valor nenhum. Né? A gente desvalorizar o lado espiritual da coisa. Só ficar sem comer por ficar sem comer, você não está fazendo um jejum. Você só está querendo emagrecer. Você está fazendo dieta. Não é um jejum, é uma dieta. Então, o jejum ele só faz sentido se há arrependimento, se há oração, se há quebrantamento, se há derramamento ali diante da presença de Deus, se há comunhão com Deus. Então, a gente, às vezes, quando a gente faz jejum, a gente corre o risco de desvalorizar. Tudo bem? De desvalorizar o lado espiritual. Outra, a hipocrisia. Lembra que eu falei dos fariseus? Né? Qual que era um grande problema dos fariseus que Jesus aponta? É que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e quando eles estavam jejuando, todo mundo sabia que eles saíam na rua dizendo: eu estou jejuando, eu estou aqui sofrendo, porque eu estou querendo intimidade com Deus. Então eles jejuavam mais para se aparecer, não é? Era para se aparecer. Então quando uma pessoa chama a atenção para o fato que ela está jejuando, ela está errada. Tudo bem? Porque jejum, como eu falei, não é para dar glória para você. É para glorificar a Deus, é para agradar a Deus. Tudo bem? Então o jejum é entre você e Deus. Tudo bem? Não é com você e com ninguém. Não é para você se aparecer, ficar se aparecendo para os outros. Não é. Tudo bem? Senão é um jejum hipócrita. Não é uma coisa bonita por fora que não tem conteúdo nenhum por dentro. Né? É uma coisa sem conteúdo. Tudo bem? E aí a gente tem que, baseado nessa história dos fariseus, a confusão entre jejum e espiritualidade. Porque o que acontecia? As pessoas naquela época do Novo Testamento diziam: nossos fariseus são super espirituais, porque eles jejuam. Mas nem sempre, gente. A gente não pode dizer que a pessoa que jejua é mais espiritual que a que não jejua. Não é? Jejum não é sinônimo de espiritualidade, até porque os fariseus não tinham espiritualidade nenhuma. Não é? E jejuavam 2 vezes por semana. Então, gente, quem faz jejum não é mais espiritual ou menos espiritual de quem jejua, não. Não tem isso. A gente não mede a espiritualidade das pessoas pelo que ela faz, não é? Então, quem quiser jejuar deve fazê-lo com a motivação correta, tudo bem? Mas ninguém força. Eu não estou aqui para forçar ninguém a fazer jejum,
Tudo bem? E aí, gente, a gente tem o perigo do legalismo, não é? Que é você dizer que foi aquilo que eu comentei, de a pessoa fazer jejum para querer convencer Deus de alguma coisa, ou então para se expor, ou então até mesmo para dizer, oh Deus, eu fui uma pessoa boa, então eu mereço ir para o céu porque eu estou jejuando. Não é? Não, gente, jejum não salva ninguém, né? Jejum não tem poder em si, o ato. O jejum, gente, ele é um ato de dependência. Não é para fazer Deus gostar mais de você, não é para fazer Deus ter pena de você, não é para te mandar para o céu, não é para você fazer troca com Deus, não é nada disso. Tudo bem? Então esses são os perigos que a gente tem no jejum. E aí, gente, concluindo aqui, o jejum, gente, é uma disciplina espiritual valorosa, muito valorosa, e que ajuda o crente a manter-se conectado com o Senhor. Como eu falei, gente, a gente às vezes não é tão adepto do jejum, né? A gente brinca que crente não bebe, mas come, que é uma beleza, não é? Mas o jejum, ela é uma disciplina espiritual que ajuda o crente a se manter conectado com o Senhor, que é a aplicação master do nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não é? Então, ele foi parte muito importante ao longo da história do povo de Deus, foi na igreja primitiva e é hoje uma arma. E aí, gente, a gente tem grandes razões para se promover essa intimidade com Deus, né? E o jejum é uma forma da gente ter intimidade com Deus, da gente buscar a face de Deus, não é? Então, quando a gente vai, por exemplo, escolher namorar alguém, escolher alguém para namorar, quando a gente vai escolher um curso de faculdade, não é? A gente vai escolher uma profissão, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai falar de Deus para as outras pessoas, quando a gente precisa se libertar de um vício, a gente precisa corrigir um pecado, quando a gente precisa se afastar de más companhias, são todos os momentos em que a gente precisa de maior intimidade com o Pai, que a gente precisa buscar a Deus. E o jejum é uma arma para isso, não é? Ou simplesmente quando a gente quer realmente buscar essa intimidade com o Pai. Tudo bem? E aí, gente, eu termino dizendo isso. Todo crente precisa aprender a separar tempo para se aprofundar na comunhão com o Pai. Né? A gente é um filho, nós somos filhos de Deus e a gente tem que buscar esse tempo de comunhão com o Pai. E o jejum é uma arma para isso, é uma ferramenta que Deus nos dá para essa aproximação. Tudo bem? Então, que Deus abençoe você. Espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre o jejum, que você tenha tirado suas dúvidas sobre o jejum. E que Deus abençoe a gente. Até a próxima lição, pessoal. Fiquem com Deus, ok?